Um grupo de amigos anda pelos corredores da escola. Um deles reclama de estar exausto mesmo dizendo que deveriam passar em um lugar depois da escola. Sem perceber, ele acaba esbarrando em um garoto que pensa que isso havia machucado. É quando a garota loira do grupo pede desculpas pelo que acabou de acontecer. Sua aproximação repentina o faz corar enquanto ela explica que às vezes eles não olham por onde andam. Mas ele não era um cara mau, pedindo que ele o perdoasse. O garoto diz que não tinha problema, ele apenas havia se assustado. A garota parece ficar feliz com isso enquanto ri. Ela diz que mesmo que estejam na mesma classe, era a primeira vez que ela ouvia sua voz, o chamando de Kouzaka. Ela volta para o grupo perguntando se o garoto não sentia nada do lado direito do corpo, já que nem percebeu que havia esbarrando no garoto. Nesse caso ele devia estar meio morto. Ele pergunta se ela ia estar livre depois da escola ou se já tinha planos com seu namorado, mas ela diz que apenas iria terminar com ele. Kouzaka cora enquanto fica olhando ela ir embora. Esse sentimento que cresce em seu peito realmente dói. Já na sala, Miki está reclamando com os amigos pois terá que ficar até depois para limpar. Seu amigo pergunta se ela gostaria que ele escrevesse o relatório, mas ela nega, dizendo que sua letra era horrível. Kouzaka vai até o banheiro. Ele havia ouvido a amiga de Miki dizer que ela gostava de um famoso chamado Yamazaki Kento. Ele procura fotos dele online e vê que ele realmente é lindo, percebendo que não tinha nada a ver com ele. Ele até tira os óculos para ver se consegue mudar o visual, mas desiste saindo logo do banheiro para voltar à sala. Porém ele realmente estava determinado. No dia seguinte, Kouzaka anda pelos corredores enquanto todos se perguntam quem era aquele. Enquanto cora, ele chama a atenção de Miki, que realmente fica surpresa em vê-lo, questionando se ele era mesmo Kouzaka. O garoto do lado pergunta se era ele mesmo e ela diz que era óbvio. Kouzaka toma coragem e realmente declara seus sentimentos para Miki, dizendo que a ama. Nossa, isso foi rápido. Isso a pega de surpresa que não entende. Sua amiga pergunta se ele realmente mudou sua aparência para Miki e agora está fazendo uma declaração pública enquanto o garoto diz que não era isso. Afinal, isso não é uma coisa que se faça no meio da sala de aula. Porém a verdade é que Kouzaka não havia pensado nisso antes, só agora entendendo a situação. Miki se aproxima dele e questiona se ele realmente havia mudado só por ela. Por que você fez isso? Ele cora por ela estar perto e diz que não se achava adequado para ela antes. Todos ficam em silêncio e ele tem certeza que acabou para ele. Mas Miki pergunta o que vem agora. Ela sorri e pergunta se o seu "eu te amo" já acabou. Ele cora e se curva pedindo que ela saia com ele. Eles não acreditam que ele realmente fez isso. Seu amigo a pergunta o que ela fará agora e sorrindo. Miki fica feliz e diz que ele realmente conseguiu. Ela pede que Kouzaka passe seu contato para ela. Ele realmente está em choque agora. Seu amigo a para perguntando se ela estava falando sério de verdade verdadeira. E ela diz que era verdade verdadeira juramentada. Ela se aproxima de Kouzaka levantando seu cabelo. Miki sorri corando um pouco e diz que suas sobrancelhas eram bem bonitas. Seria um desperdício não mostrá-las. Ele parece pronto para explodir a qualquer momento. Kouzaka até tenta se afastar, mas ela simplesmente põe a mão em sua testa novamente. Por fim ele não aguenta e sai correndo da sala. Miki estava feliz como se tivesse encontrado um brinquedo novo. Seu amigo questiona se ela estava apenas brincando com ele e ela nega, perguntando se ele acha que ela realmente aceitaria seus sentimentos apenas por brincadeira. Mas é exatamente isso que ele acha. Ele se sente mal por dizer isso, mas não acha que Kouzaka combine com ela. Miki diz que ele realmente conhecia ela. Ela questiona se ele se lembra que ela terminou com seu namorado. Ela diz que ele sempre reclamava de seu cabelo loiro. Ela não queria mudar por ele, então terminou. Quando ela ouviu a declaração de Kouzaka e percebeu que ele mudou por ela realmente sentiu que ele deve amar muito, isso a faz corar. Além do que ela gosta das reações dele, então não tem o porquê ela não dar uma chance. Durante a noite, Miki já está se preparando para dormir quando recebe uma mensagem de Kouzaka. Ele agradece por ela ter aceitado seu pedido e diz que se ela se arrependeu, informe para ele. Ele ainda diz que suas mãos estavam tremendo até agora e pede que ela informe seu endereço para ele. Miki não pode acreditar que ele realmente escreveu isso. Ela se questiona o porquê ele pediu seu endereço. Será que ele iria buscá-la no dia seguinte? Ela acha que isso seria legal. No dia seguinte ela acorda com seu celular tocando. Era sua mãe avisando que seu namorado estava ali. Isso choca Maki, que acorda em um pulo. Ela desce correndo as escadas, porém quando vai em direção da porta sua mãe a avisa que ela está indo para a direção errada. Kouzaka a deseja um bom dia sorrindo. Ele está com o avental de sua mãe fazendo o café da manhã. Ela fica em choque ao perceber que ele não só veio a buscar de manhã, mas também está fazendo o café da manhã para ela. Esse garoto é mesmo perfeito.
Até a mãe da Miki está encantada com ele, dizendo que ele foi gentil com ela o tempo todo. Kouzaka chegou há 30 minutos e disse que queria fazer o café da manhã. Por isso ela o deixou entrar. Miki não acredita que sua mãe confia tão fácil nas pessoas. Quando ele termina, a comida fica com uma aparência tão boa que a mãe da Miki acha que ele deve cozinhar melhor que ela. Miki reflete que ele não só mudou sua aparência para por ela, mas logo no dia seguinte ele foi fazer o seu café da manhã. Ele realmente é um cara muito legal. Kouzaka fica ansioso querendo saber o que ela achou. Tinha um gosto muito bom quando ele fez para praticar ontem à noite. Realmente estava uma delícia. Miki pergunta se ele sabia cozinhar, mas ele nega, dizendo que apenas seguiu a receita. Miki acha que ele deve ser muito talentoso para ter ficado tão bom assim. Kouzaka admite que foi a mesma coisa com sua aparência. Ele procurou imagens do famoso que ela gostava e copiou seu visual. Ela fica em choque pois não tinha percebido isso ainda. Kouzaka diz que apareceram imagens dele com um uniforme igual ao que ele está usando e por isso pediu esse emprestado para um amigo. Miki entende, afinal ele era ator, faz sentido ter fotos dele com um uniforme desse. Ela pergunta quantos anos tinha esse amigo. Afinal, se ele lhe emprestou esse uniforme, ele deveria ser mais velho. Ele diz que não verdade era uma garota. Miki fica surpresa que Kouzaka era amigo de uma garota e que ela emprestou roupas masculinas para ele. A mãe de Miki parece estar muito feliz enquanto os observa. Ela sente muito por atrapalhar, mas se Miki não se arrumar ela vai se atrasar para a escola. Já saindo, sua mãe se despede sorridente deles. Miki diz que ele não precisava mais fazer o café da manhã para ela e isso assusta Kouzaka. Ele pensa que está incomodando, mas ela diz que apenas parecia difícil para ele. Mas ele parece tão animado que talvez não seja o caso. Ela diz que sua mãe realmente parecia ter gostado dele. Ela pergunta se ele não gostaria de ir novamente para sua casa após as aulas. Corando ele nega rapidamente, dizendo que era muito cedo para ela o convidar para sua casa. Afinal eles só namoravam há menos de 3 dias. Miki pergunta por que então ele foi para sua casa de manhã. Ao perceber que ele cometeu esse erro, ele entra em pânico dizendo que não tinha segundas intenções. Ela ri dizendo que não se importa, mas em um impulso ele segura suas mãos e diz que isso não era motivo de riso. Ele diz que ela deveria se preocupar com coisas desse tipo. Miki diz que entende e ele rapidamente solta suas mãos. Kouzaka admite que está agindo meio estranho, ele deveria raspar sua cabeça por isso. Miki diz que ele mudou de visual recentemente. Ele realmente queria fazer isso tão cedo? Ele não sabe o que fazer e Miki diz que ele pode começar não rapando a cabeça. Ele deveria continuar indo buscar ela em sua casa. Ela se aproxima dele e diz que percebeu que ele não era bom em amarrar a gravata. Enquanto ele se assusta com sua aproximação, ela cora, pensando que não gosta de coisas inacabadas. Já na aula, Miki reflete que de fato eles tinham acabado de começar a namorar. É quando ela se lembra que precisava falar algo para ele. Porém ela não consegue se lembrar do que era. Após as aulas, ela está arrumando os papéis quando Kouzaka se aproxima. Ele questiona seu olhar e ela diz que apenas tinha algo que precisava falar para ele. Porém ela realmente não se lembra o que era. Kouzaka se lembra de seus momentos embaraçosos nos últimos 2 dias e suando frio. Ele tem certeza de que ela irá terminar com ele. Ela sente muito por fazê-lo esperar e diz para irem para casa. Eles já estão se despedindo e ela ainda não se lembra do que era. Ele realmente está muito nervoso. Durante a noite, ela realmente espera conseguir se lembra do que era, enquanto ele não consegue dormir de tanto medo. No dia seguinte ela ainda não conseguiu se lembrar. Kouzaka sente muito por incomodá-la, deve ser muito difícil dizer, isso a deixa confusa. Ele entende que sua decisão de começar a namorar foi tomada por um impulso. Ele está pronto para ser dispensado quando ela quiser. Miki realmente está surpresa com isso. Ele irá até mesmo mudar de escola para que ela não tenha mais que ver ele. Miki não entende o que está acontecendo. Ele questiona se não era isso que ela queria falar. Ela pergunta se ele estava com medo disso esse tempo todo. Ela diz que ele estava apenas tirando conclusões precipitadas. Kouzaka diz que isso era esperado dele. Ele realmente tinha uma baixa autoestima. Ela diz que mesmo que só tenha 3 dias que eles namorem, ela não começou a namorar com ele por capricho. Mesmo que ela ainda não saiba muito sobre ele. Mesmo que ela não estivesse apaixonada por ele quando ele se confessou, ela realmente queria saber mais sobre ele agora. Então ele não deveria tirar conclusões precipitadas assim. Ela estava dando uma bronca nele, mas Kouzaka realmente parecia feliz com aquilo. Ela o lembra que ele também não sabe nada sobre ela. Miki pergunta se ele a odiaria se soubesse mais sobre ela. Ele diz que não, verdade não. Ele sorri e diz que não consegue se imaginar odiando a Miki. Ele realmente tem muita confiança nela. Miki diz que ele até mudou o visual, só então deveria ter mais confiança em si mesmo.
Nesse momento ela finalmente lembra o que precisava falar ontem, o que surpreende Kouzaka. Acontece que hoje seria o dia de inspeção de uniforme. Então ele deveria usar o uniforme da escola normalmente hoje. Na manhã seguinte, Kouzaka acorda com o despertador do celular. Ele demora um momento para recobrar tudo o que aconteceu no dia anterior e finalmente decide levantar, cumprimentando seu geco de estimação, Junpei. Descendo as escadas ele se encontra com sua mãe, que já se despede dele. Ele toma seu café da manhã enquanto vê a mensagem de Miki, mandando eles se encontrarem no parque às 8 horas. Porém ele estava tão animado que chegou muito cedo. Ele vê um garoto brincando por ali e tem uma ideia. Quando Miki chega, ela não consegue acreditar no que está vendo. Aquilo realmente era uma construção de alto nível. Ela questiona o que era isso e ele explica que era o Taj Mahal. Mas não foi isso que Miki quis dizer. Ela pergunta se eles não tinham combinado de se encontrar às 8. Mas Kouzaka admite que se empolgou e chegou cedo demais. O senso de descontração dele era demais. Ele ficou todo sujo de areia e Miki diz para irem para sua casa se limpar. Kouzaka se despede da criança e ela pergunta que era. Ele explica que crianças do fundamental às vezes vão brincar nesse parque. Mas o que ela queria saber era qual é a relação deles. Miki não entende como ele pode estar tão sujo logo pela manhã e Kouzaka se desculpa pelo inconveniente. Ao chegarem em sua casa, eles dão de cara com sua mãe, que estava saindo para o trabalho, que ao ver o estado de Kouzaka ela pergunta se estava chovendo. Mas Miki garante que estava ótimo. Após a explicação, ela parece maravilhada pela ideia de Kouzaka fazer castelos de areia no parque. Ela fica feliz que não esteja chovendo e animado. Kouzaka diz que fez uma réplica do Taj Mahal. Animada ela diz que gosta do Palácio de Versalhes. Miki está começando a odiar trazer Kouzaka para sua casa. Sua mãe diz que ele poderia usar o chuveiro à vontade e Miki diz que emprestará uma toalha de seu pai. A mãe de Miki se despede indo trabalhar. Mas antes de sair ela avisa que não é bom faltar à escola com frequência. Enquanto Kouzaka não entende o que ela quis dizer com isso, Miki apenas cora de vergonha. Miki reflete que ele era muito inocente. Claro que ele não teria ciência dessas coisas. É como se ele fosse um cachorro. Ela pegou roupas de seu irmão e entra no banheiro para entregá-las. Ele já estava no banheiro, então ela simplesmente as deixou no lado de fora. Ela avisa que se ele precisar de algo é só dizer, mas ao fechar a porta ele questiona o porquê sua mãe tinha que ter dito aquilo. Era só Kouzaka afinal de contas. Mas bem nessa hora ele sai do banheiro a assustando. Ela diz que ela o entregou 2 toalhas, então ele não sabia qual usar. Corando, ela exclama que ele pode usar qualquer uma. Ele diz que isso era ruim, enquanto Miki pensa que qualquer um se assustaria com isso. Mas resolve que não tem mal observar um pouco. Será que ela foi rude em pensar nele como se fosse um cão? Não, com certeza não. Sorrindo ela diz que ele poderia usar qualquer uma e manda ele se cobrir logo. Sentada no sofá ela avisa para as amigas que irá se atrasar um pouco. Kouz agradece por ela ter deixado ele usar o chuveiro. Enquanto pega sua mochila, Miki pensa que as roupas iriam ficar um pouco grande, mas parecia bom. Ele fica feliz com o elogio e ela tira uma foto dele logo postando no Instagram. Na escola, o amigo de Miki está no celular quando se surpreende ao ver a postagem, se perguntando onde está o cachorro citado na imagem. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreve para mais. Durante a aula, Kouzaka se esqueceu de seu livro, então ele irá rapidamente na sala dos professores. Miki questiona o porquê, ele diz que irá avisar o professor que ele esqueceu. Mas Miki simplesmente diz que vai emprestar o dela. Isso o deixa em choque. Na verdade, como estão na mesma sala, ela não pode emprestar o dela, então irá pedir emprestado para algum amigo de outra sala. Após as aulas, Kouzaka está feliz que tenha passado as aulas sem problemas. Miki percebe que ele não teve amigos na escola antes, se questionando como ele conseguiu até agora. Ela pergunta se ele nunca se sentiu sozinho e Kouzaka diz nunca pensou nisso antes, mas estar com ela agora é muito divertido. De repente ela sentiu como se fosse uma guarda, porque ela sente que tem que proteger o sorriso dele. Ela questiona se ele fará algo após da escola e se ele gosta de lamen. Ele se anima e a cena corta para uma tigela super picante de lamen com pimenta. Kouzaka se assusta, mas Miki diz que era muito bom. Ela tira a blusa assustando Kouzaka. Pondo o cabelo para trás ela diz que era hora de devorar. Ele simplesmente fica admirando sua beleza até se esquecendo de sua comida. Ela está muito animada vendo como o lamen está quente, já começando a comer. Ela realmente parece estar gostando da comida. Miki percebe que Kouzaka estava admirando e questiona o que ele está fazendo. Ele deveria comer logo. Se aproximando bem perto dele, ela diz que macarrão realmente fica empapado rápido, já voltando feliz para a própria comida. Ela pergunta se ele quer experimentar o dela, mas ele rapidamente nega. Ela manda que ele abra a boca ignorando os protestos dele.
Por fim ele admite animado que era bom, ela se anima e pede para experimentar um pouco do dele. Sua aproximação repentina parece demais para ele e Miki diz que foi a primeira vez que ela experimentou o do tipo salgado, e era muito bom. Na saída, Miki diz que foi tão bom e picante que ela até suou. Ela pergunta se ele gostou e se deveriam voltar mais vezes. Kouzaka cora com a ideia de sair mais com Miki e ela apenas ri com isso. Ainda corada pelo calor e picancia do lamen, de surpresa, ela se aproxima dele dizendo que era uma foto de casal. Os cozinheiros ficam surpresos que Miki mais uma vez tenha comido o super picante como se não fosse nada. Ela ainda por cima até comeu as pimentas malaguetas. Isso era muito assustador. Eles estão na aula de educação física. O professor manda que eles formem duplas e a amiga de Miki pede que ela seja sua dupla. Ela aceita, porém se lembra de Kouzaka. Ele estava em cima do professor pedindo para ele ser sua dupla. Parece que ele já é bem acostumado com isso. O professor manda que ele não chegue tão perto e questiona quem é ele. Duas garotas conversam sobre quem era aquele garoto com o professor. Afinal, não tinha nenhum garoto assim em sua sala. É quando o professor parece perceber quem era. Só tem um aluno que perguntaria tão alegremente se o professor pode ser sua dupla. Ele diz que Kouzaka realmente mudou de visual e questiona o que aconteceu. Kouzaka diz que apenas não tinha uma dupla. Mas não é disso que o professor tá falando. Ele pergunta se Kouzaka tinha uma queda por alguma garota. Ele pode ir pedir dicas para ele quando ele quiser. Mas bem nesse momento Miki chama Kouzaka falando para eles se juntarem. Isso choca as duas garotas que ainda estavam ouvindo a conversa. Uma delas aponta que pelo que parece, eles estavam namorando. Miki diz que Ayashi não tinha uma dupla, mas ele nega dizendo que Miki que o arrastou. Mais tarde, as duas garotas estão pegando uma bebida na máquina. Uma diz que é surpreendente que eles tenham virado um casal, mas a outra nega, questionando se eles realmente estavam namorando, ou se Miki apenas não estava com pena dele. Nesse momento Miki aparece atrás delas perguntando se elas ainda iriam comprar algo. Elas ficam nervosas e dizem bom treino para Miki. Em resposta ela diz que a educação física os deixou quentes e suados. Elas se perguntam em choque se ela ouviu o que elas disseram. Ela não parecia brava. Bem nesse momento aparece Kouzaka chamando por Miki. Por algum motivo ele fica feliz ao ver que ela ainda está de cabelo preso e ela diz que é porque está com calor. Ela diz que esse visual combinava muito com ela. Ela agradece enquanto as duas garotas ficam coradas pela interação deles. Kouzaka diz animado que o gato que eles viram mais cedo apareceu nos fundos da escola. Miki pergunta se é o gato de terno e ele mostra a foto que tirou. Ela diz que com certeza era o mesmo. Porém mesmo assim ele foi até lá só para mostrar essa foto? Ele sorri alegremente concordando. Ela questiona porque ele simplesmente não enviou uma foto pelo Line. A verdade é que ele não tinha pensado nisso. Kouzaka pergunta se está interrompendo-a com delas e sai antes que elas respondam. Porém Miki o para chamando sua atenção. Ela taça uma caixa da bebida que estava comprando para ele que quase deixa cair. Ela diz que ele pode ficar com essa. Afinal foi um brinde que recebeu da máquina. E ele agradece muito feliz. Ele diz que irá guardar para sempre, mas Miki manda que ele tome antes do vencimento. As duas garotas parecem não ter mais o que fazer, pois continuam ali vendo Miki comprar outra bebida. Ela se des pela comoção e se vira para ir embora. Elas se questionam se deveriam ter ficado ali para ver isso. Não, claro que não. Miki se pergunta se Kouzaka notará que a máquina de brindes não dá brindes. Mas ela conclui que ficará tudo bem. Ele a manda uma mensagem se desculpando por mais cedo e agradecendo pela bebida. Ele vai tomar com carinho. E diz que irá mandar várias fotos que tirou do gato. Miki sorri vendo a foto enquanto pensa que ele realmente era uma cara honesto. No sábado, Miki pergunta por ligação se Kouzaka está livre hoje ou só amanhã. Ele diz que estava livre os 2 dias. Ela pergunta se ele quer sair para algum lugar e Kouzaka comemorar. Miki o lembra que estão no celular, então ele deve responder por palavras e não gestos. Kouzaka diz que não pode ficar muito tempo pois precisa alimentar seu bichinho. Miki diz para eles saírem meio-dia e voltarem antes do anoitecer. Fazendo uma Jojo pose, ela fica animada ao saber que ele tem um animal de estimação. Dizendo que eles poderiam passar em uma loja de animais já que ele parecia gostar deles. Kouzaka concorda e diz que ama animais. Miki diz para então eles se encontrarem no domingo. Seu encontro começaria às 11. Kouzaka não tinha se tocando que isso seria um encontro. Ele realmente parece em choque com isso e Miki pergunta o que foi.
Ela não entende porque ele está assim. Ela o lembra que o restaurante lamen que eles foram também foi um encontro. Ela pergunta se Kousaka odeia tanto a ideia de sair em um encontro com ela e ele rapidamente diz de jeito nenhum. Miki diz que eles estão namorando, então o encontro é o básico do básico. Kousaka pergunta se poderiam avançar com calma o passo a passo. Ela não sabe qual outro passo existe. Kousaka diz que já estava feliz por poder falar com ela pelo telefone e vê-la sorrindo. De repente Miki sente que fez algo errado. Ela cora e diz que já chega desses passos. Namorar significa sair em encontros. Ela diz que ele é o único que não quer ir. Kousaka pede que ela o informe o que eles vão fazer, pois ele realmente irá preparado. Miki pergunta se um encontro é tão importante assim para ele. Ela diz que irão comer e depois vão às compras de mãos dadas, mas ao ver seu nervosismo ela diz que estava brincando. Ela diz que também vai escolher roupas para ele, pois ele não era do tipo que se importava com moda. Kousaka tenta dizer que não quer a incomodar e Miki diz que só fará isso porque quer. Diz que agora eles já tinham um plano. Ela conclui dizendo que o levará para alguns lugares o desejando uma boa noite, e ele retribui. Após a ligação Miki continua encarando o celular quando cai da cama. Ela cora enquanto pensa que está bem mais ansiosa do que pensou que estaria. Ele tem uma ideia de pegar algo guardado embaixo da cama, mas estava muito longe. Kousaka não dormiu por 2 noites até o encontro. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Miki chegou mais cedo no local combinado para o encontro. Ainda faltam 10 minutos, e ela espera que Kousaka saiba o local exato onde eles marcaram de se encontrar. Ela se pergunta qual tipo de roupa que ele deve ter escolhido, na verdade. Ela até já imagina. É quando ele se aproxima cumprimentando. Miki está prestes a dizer que ele chegou antes do que ela esperava, quando ela vê a roupa e os acessórios que ele está usando. Ele está muito animado enquanto a deseja bom dia. Isso parece ter tirado suas forças. Ele está exatamente como ela imaginou. Miki tenta disfarçar o riso, dizendo que era estranho que essa roupa combinasse tanto com ele, mas se apressa em dizer que não era um elogio. Kousaka diz que foi sua avó quem o deu esse relógio, quando ele estava no 6º ano. Miki diz que ele guardava as coisas por muito tempo. Isso é uma honra. Quando ele mostra que a tampa do relógio abria a fazendo rir, ela pede que eles vão logo pegar o trem. Miki diz que tem um lugar perto da estação que ela queria ir. Eles poderiam almoçar lá. Kousaka pergunta animado que lugar é. Miki diz que é um restaurante coreano. Ele pergunta com medo se era comida picante, mas ela o tranquiliza, dizendo que provavelmente tinham comida não picante também. Já no restaurante, Miki diz para pedirem o chili, mas Kousaka pergunta se ela tem certeza disso. Ela se desculpa, pois tinha certeza que eles teriam algo não picante. Mas ele diz que estava tudo bem, se animando e dizendo que iria tentar. Miki experimenta primeiro e acha que é muito bom. Ela diz que não é picante e Kousaka se anima para experimentar. Porém, se arrepende no mesmo momento, pois era muito picante. Miki pergunta indignada se aquilo realmente era picante para ele. Ela diz para ele não se forçar. Ele parece a ponto de derreter, mas diz que ela está comendo como se fosse algo realmente delicioso. Talvez se ele também pensar assim, ele consiga comer. Miki acha que ele é um cara tão legal que ela fica mais preocupada do que feliz. Nesse ritmo ele vai acabar assinando como fiador de alguém algum dia. Kousaka continua se forçando enquanto diz que por trás dessa coisa picante tem algo delicioso. Miki diz para ele tomar água. Ele toma e pede desculpas, dizendo que estava bem agora. Ela está preocupada e o dá outro copo para ele tomar. Porém, enquanto ele toma, ela diz que isso foi um beijo indireto. Ela espera que ele não se importe com isso. Porém, ele acaba engasgando. O garçom se aproxima preocupado e Miki diz que isso pareceu mais forte do que comida picante. Mais tarde, Miki pergunta se ele estava melhor agora e se ele queria comprar uma outra muda de roupa. Ele a tranquiliza e diz que estava tudo bem, foi apenas um pouco de água, então não deixaria manchas. Ela então pergunta se poderiam passar em uma loja ali perto. Ele concorda. Enquanto entram na loja, Miki o guia, mas Kousaka acaba prestando atenção em uma prateleira com cera para cabelo. Miki pergunta se era ele mesmo quem arrumava o cabelo, e ele concorda, dizendo que talvez precisasse de mais em breve. Ela acha isso incrível, já que ele tinha um esfregão antes, mas Kousaka não tem certeza do que isso significa. Miki também aponta que ele é bom na cozinha, então ele realmente é bom com as mãos, mas Kousaka cora, dizendo que não é tão bom assim. Ele explica que seu vizinho é cabeleireiro, então pediu para ele o ensinar como fazer o penteado. E depois disso, ele meio que ficou praticando. Miki
Ua olha por um momento e põe a mão em sua cabe, o que o assusta. Ela começa a recomendar tipos diferentes para seu cabelo. Quando ele escolhe um, Kusaka brilha achando que ela realmente entende muito disso. Mas Miki diz que isso é apenas porque ela gosta de coisas de beleza e moda. Ele é que é o incrível ali. E ele não entende isso, Miki. Diz que não tem problema se ele não entender o que ela diz. Não é nada demais. Dizendo que esse vai servir, e ele agradece. Ela pensa em comprar um também. E Kusaka nota que é a mesma seda que ele usa. Eles ficam em silêncio por um momento processando isso. E Kusaka cora dizendo que eles combinam. Miki não entende porque ele ficou tão feliz só por causa da cera. Kusaka pergunta onde eles vão agora. E Miki diz que é um lugar que ele vai adorar. Ele não acredita no que está vendo. Ele está maravilhado com tamanha fofura. Ele não consegue escolher qual o mais fofo, parecendo realmente feliz. Miki pergunta se ele prefere cachorro ou gato, mas ele não sabe o que responder. Então Miki tenta perguntar de outra forma. Primeiro pergunta, anco ou sem grão? Ele diz com grão. Tecido de seda ou algodão? Algodão. Campo ou montanhas? Ele acha que montanhas, cachorro ou gato, mas ele não sabe o que escolher. Miki se desculpa, dizendo que foi maldosa nessa. Ela diz que isso dá uma sensação estranha de nostalgia, e ele concorda, dizendo que os cães e gatos da vizinhança têm essa aparência. Miki diz que eles não parecem ser maus. Kusaka pergunta qual ela prefere, mas ela também gosta de ambos, mas provavelmente escolheria cachorro. Ela pensou em ter um quando era criança, mas achou que seria diferente, então desistiu. Kusaka concorda, tipo ter que sair para passear. Ele explica que sua mãe é alergia, então não pode ter animais com pelos. Miki fica surpresa e pergunta então que tipo de animal ele tem. Eles vão para a área dos répteis, ele mostra um lagarto igual ao que ele tem. Miki fica surpresa e diz que é legal. É a primeira vez que ela vê um réptil tão de perto. Kusaka diz que esse é um Leopard Mount Kagmodoki. Ele pergunta o que ela achou e Miki diz que o formato dos répteis é bem legal. E a carinha de bebê é bem fofa. A cara de felicidade dele é bem peculiar. Ela pergunta se o da sua casa também era assim, mas ele diz que o seu tinha um olhar mais relaxado. Só que ela não entende o que isso significa, dizendo que mesmo em um pet shop, existem muitos tipos de espécies que Kusaka se anima e mostra que a comida dele já estava pronta. Mas Miki fica assustada, perguntando em choque se aquilo são baratas. Ela não consegue nem terminar de dizer o nome. Mas Kusaka inocentemente termina de dizer. E Miki diz que ele não precisa falar o que é. Ela pergunta com nojo se aquilo é ração enquanto ainda está vivo, e Kusaka concorda, dizendo que você coloca na mão para ele comer tudo em uma bocada só. Mas Miki põe as mãos nos ouvidos, não querendo mais ouvir isso. Ela tenta se acalmar, dizendo que como é ração é diferente do normal, mas Kusaka nota algo e ela se assusta, perguntando o que é, mas ele acha melhor ela não saber. Ela realmente começa a ficar preocupada quando ele diz que ela voa. E Miki repete incrédula. Ela diz que é impossível, tampando os ouvidos e fechando os olhos. Mas Kusaka parece ter pego em pleno voo, o que deixa Miki surpresa. Ela começa a se acalmar e, com vergonha, agradece por isso. Ele pergunta se tá tudo bem, e ela concorda. Enquanto se levanta, dizendo para seguirem, Kusaka pergunta animado onde iriam agora. Miki pensa por um momento, mas decide que seria melhor se ele lavasse a mão primeiro. Após isso, eles estão andando. E Kusaka pergunta se ela estava bem, dizendo que sua cara estava estranha. Eu não acho que isso é algo que se diga para uma garota no primeiro encontro. Miki descarta isso. Ela provavelmente só está com vergonha do que aconteceu. E diz que estava mais calor do que pensou. Talvez fosse isso. Ele concorda que está bem quente. E Miki diz que talvez ele devesse tirar a jaqueta. Ele concorda e começa a tirar. Mas Miki não se aguenta e começa a rir. Quando vê a cruz em suas costas, ela diz que essa era a transformação nível 2. Isso é demais para ela. Mas se recompõe e diz ainda rindo para irem comprar algumas roupas. E ele concorda animado. Já na loja, enquanto Kusaka está se divertindo com o chapéu, Miki pergunta se ele sabe suas medidas, mas isso o deixa confuso enquanto tira o chapéu dele e coloca em si mesma. Miki diz que agora precisam escolher uma roupa que combine com sua aparência. Precisa combinar com os olhos e com o tempo de pele, já entregando uma camisa para ele experimentar. Ela pergunta o que ele achou, mas Kusaka parece incerto. Ele diz que como é alguém que derrama a comida, uma camisa sem gola pode não ser o ideal, mas Miki realmente não quer saber dessas coisas.
Ele experimenta outra, e dessa vez ele realmente gostou. Mickey até concorda que, afinal de contas, a camisa com gola realmente fica melhor. Enquanto ele se admira no espelho, Mickey diz que agora vai procurar calças para ele, o que o deixa confuso. Nota: em japonês, pantsu pode significar tanto calça quanto cueca. Kousaka fica preocupado, pois parece que Mickey está muito concentrada. Porém, de certa forma, ela parece feliz fazendo isso. Kousaka fica corado e Mickey se desculpa, pois ainda não sabe quais camisas escolher. Ela fica preocupada com o orçamento dele, mas ela não quer descartar a camisa que viram antes. Ficando animada, Mickey diz que essa é metade do preço da outra, então eles poderiam levar duas dessa no lugar. Kousaka tenta negar e dizer que trouxe bastante dinheiro, mas Mickey o alerta que talvez não seja o suficiente. Ela mostra que a camisa era 6.800 ienes, aproximadamente R$ 280, o que o deixa em choque. Mickey diz que nem ela pode comprar tudo, né? Pergunta se ele realmente acha que vai dar para levar tudo. Kousaka se sente mal por isso, mas por outros lados ele já tem muitas roupas. Mickey diz que ele não entende nada e ele concorda. Ela pergunta se ele não se sente bem quando está de frente para o espelho e está usando uma roupa mais legal que o normal. Ele concorda, dizendo que fica feliz. Ela também fica feliz. Mickey diz que eles vão acabar gastando todo o orçamento em roupa, mesmo que ele nem goste de moda. Porém, ele nega e diz que estava um pouco interessado, o que chama a atenção de Mickey. Ela se anima e concorda, já dando roupas para ele experimentar, mais uma vez indo atrás das calças, o que o deixa confuso. Com tudo pronto, ela manda que ele vá experimentar, já o empurrando para o provador. Após um tempo, ele se desculpa por deixá-la esperando. Kousaka pergunta como ficou, e Mickey diz que ficou muito bom. Eles continuam o passeio, e Mickey percebe que ele ficou muito feliz com a roupa. Eles tomam café, tentam ir em uma máquina de garra e continuam vendo lojas. Mais tarde, Mickey diz que realmente se divertiu, nem é tão tarde, e ela já está se sentindo cansada. Ela percebe que Kousaka parece um pouco para baixo e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele diz sério que esse tempo que eles passaram usando o relógio que sua avó, o seu, foi realmente divertido. Às vezes, Mickey não entende Kousaka. Mickey diz que eles só precisam voltar de novo, e ele concorda animado. Mickey anda enquanto olha os horários dos ônibus, quando de repente começa a cair, o que assusta Kousaka. Ele rapidamente se joga por baixo dela tentando a proteger, mas isso realmente assusta Mickey, que apenas caiu de joelhos, enquanto ele fica lá largado no chão. Ela pergunta se ele está bem, mas Kousaka levanta depressa, e diz que mais importante que isso é saber se ela está bem. Ela se assusta com isso, e ele pergunta se ela machucou o pé. Mickey parece incerta disso, e Kousaka começa a mexer no kit de primeiros socorros que leva na bolsa. Ela se pergunta se esse é parecido com o que sua avó também tem. Quando de repente ele começa a tirar o sapato dela, o que a faz gritar. Kousaka se assusta com isso, mas Mickey diz indignada que ela foi quem se assustou. Ele insiste que precisam ver se machucou enquanto Mickey cora de vergonha. As pessoas na rua olham para eles com graça. Eles vão para a sombra e Kousaka termina de pôr o curativo. E Mickey diz que ele foi muito agressivo, o que o faz se desculpa rapidamente. Kousaka pergunta se ela quer que ele a leve em suas costas. Mickey está cabisbaixa, e mesmo sabendo que vai ter que ouvir de qualquer jeito, pergunta o porquê. Ele diz que pensou que doeria quando ela andasse, e derrotada, Mickey diz para ele fazer o que quiser. Ela sobe em suas costas e eles começam a andar. Ela pede que ele pegue um caminho onde poucas pessoas passam, pois está muito envergonhada com isso. E também por ali passa um ônibus que para perto de sua casa, mas se sente mal, pois ele vai ter que voltar de trem depois. Mas Kousaka diz que irá com ela até sua casa. Ele pergunta se sua perna está doendo, e ela diz que não. Graças a ele está tudo bem. Mickey se desculpa. Eles acabaram andando por aí em círculos porque ela se machucou. Mas Kousaka diz que se divertiu muito hoje, e ela concorda que foi divertido. Eles estão no ônibus, e Mickey diz que ele ter a carregado até ali foi o suficiente para ela melhorar. Ela está olhando o celular e vê que é possível ele ir para casa nesse ônibus. Ele agradece pela informação enquanto cora. Eles chegam na estação e ela se levanta dizendo que eles se veem na escola, já se despedindo dele. Kousaka assina feliz para ela. Porém, quando ela sai, ele vê o próprio refletindo na janela, tentando se controlar de tanta vergonha que estava sentindo. Mickey chega em casa cansada. Ela senta na entrada mesmo. Ela deita no chão e corada. Ela está com vergonha, pois acha que estragou tudo. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva.
Eles estão indo juntos para a sala, e Miki comenta que a loja que foram no encontro agora está com uma liquidação de verão, então eles deveriam ir lá de novo. Kousaka fica confuso por uma liquidação de roupas de verão se eles ainda estão na primavera, mas Miki explica com graça que é assim que funciona com roupas. Porém, quando entram na sala, percebem um clima estranho emanando dela. Kousaka pergunta o que está acontecendo. Miki, já percebendo o clima, diria que um aborrecimento está prestes a começar. Ayashi pergunta irritado o que Miki estava fazendo ontem com esse aí. Porém, quando ela vem responder, ele rapidamente vira o rosto dizendo que é melhor não saber. Seu coração ainda não está pronto para isso. O que só faz Miki gritar com vontade que estavam em um encontro, o que foi um crítico no coitado enquanto Kousaka fica corado. Miki pergunta como eles sabem disso. Sasaki explica que viram eles, ela até queria o seguir, mas Ayachi a impediu. Miki manda que eles não a sigam nunca, e Cora perguntando onde foi que eles a viram, com medo deles terem visto Kousaka carregando, mas fica aliviada quando Sasaki diz que foi na loja de variados. Sasaki percebe sua excitação, mas antes que elas possam continuar, Ayachi as interrompe e diz que quer saber somente uma coisa. Ele questiona se ela realmente estava falando sério. E Miki diz séria que não estava brincando. Ayashi manda ela ser mais séria. Ele está perguntando se ela gosta mesmo do Kousaka, o que o deixa desconfortável. Sasaki diz para ele que isso é o que chamam de cena de luta sangrenta. Mas Ayashi manda ela não o zoar. Miki fica brava. Se ele acha que ela está saindo com ele só por brincadeira, então Ayashi é lamentável. Ayashi não se importaria se fosse ele quem escolhesse o homem certo para ela, mas enquanto aponta para Kousaka, por algum motivo simplesmente se recusa a aceitar ele, o que Miki não entende. Ele faz birra dizendo que Kousaka não é o homem certo para ela. Ele não o aprova, o que faz Sasaki rir. Kousaka se preocupa pensando que essa discussão é sua culpa, mas Sasaki o tranquiliza, dizendo que Ayachi só quer saber com quem Miki está, mas ela manda ele não a perguntar o porquê. Então Kousaka vai até Ayachi e pergunta por que ele tem tanta raiva dele, e Sasaki reclama, dizendo que queria que tivesse ouvido sua história até o fim. Ayachi solta uma risada, amarga e se levanta. Isso foi quando estavam no ensino fundamental. Era uma competição conjunta de atletismo. Miki era craque do salto em altura da outra escola. Kousaka presta muita atenção, mas Miki reclama que ele vá contar isso de novo. E Sasaki diz que já ouviu umas 100 vezes. Miki manda ele não falar muito sobre essa época. Mas Ayachi a ignora, dizendo que apenas a viu de longe. E assim, vamos para um flashback. Ayachi nota Miki saltando. A forma como ela saltou parecia estar em câmera lenta, antes que ele percebesse. Ele não conseguia parar de olhar. As garotas ao seu lado estavam discutindo sobre usar o celular na escola, mas uma delas aponta que não podia fazer nada. Afinal, sua favorita estava sendo transmitida ao vivo hoje. Miki era tão boa que podiam ficar assistindo o dia todo. Ela com certeza seria a vencedora. Desde então, ele tem sido um fã de Miki, um fã devoto há 7 anos. Kousaka está impressionado, mas Miki só o acha um idiota mesmo. Ela questiona se esse não é o mesmo sentimento que se tem por uma celebridade ou personagem de anime. E Ayashi concorda. Ele já deixou claro que foi por acaso que recebeu uma recomendação para uma nova escola onde fez uma nova amizade. Ele se tornou seu maior fã e apoiador de classe, mas Miki manda ele não a transformar em uma boneca de jogo de rede social sem permissão. Osaka fica surpreso que eles se conheçam desde antes do ensino médio. Miki concorda. Só agora ela apresenta Sasaki, que diz animada que estão juntas desde o jardim de infância, enquanto conheceram Ayachi no fundamental. Ayachi esbraveja que o gostar de Miki é diferente em relação a ele, o que Sasaki acha um exagero, mas ele diz que mesmo que só tenha vindo depois dela, ainda conhece Miki há mais tempo que Kousaka. Sasaki tranquiliza Kousaka mais uma vez, dizendo que ele realmente não precisa se preocupar com Ayashi, mas ele está completamente confuso com essa situação. Ele questiona se a afeição era medida pelo tempo que você conhece a pessoa, o que os deixa em choque. Elas questionam o quão sério ele estava levando as palavras de Ayachi. Mas com um brilho, Kousaka se pergunta o que realmente é o amor. Sasaki pergunta se virou uma aula de filosofia do nada, enquanto Miki nem sabe mais do que estão falando. Ela questiona se Ayachi não tem nada a dizer, e contrariado, ele admite que talvez tenha exagerado um pouco. Ele se curva pedindo desculpas. Kousaka não sabe o que fazer e se vira para Sasaki, que em resumo declara vitória para Kousaka, o que o deixa feliz mesmo sem entender.
enquanto Mickey apenas manda Ayati sair logo de seu lugar. Kousaka está ouvindo o rádio de manhã quando começam a falar de signos. O rádio diz que, infelizmente, as pessoas de Sagitário não teriam sorte hoje. Não importa o que você faça, na verdade, mesmo que não faça nada, ainda não dará certo. Kousaka não sabe como reagir a essa situação quando ele recebe uma mensagem no celular. Era Mickey que diz para se encontrarem em frente ao parque de sempre. Porém, logo em seguida, recebe uma mensagem de Maeda, do Comitê Ambiental. Parece que o canteiro de flores foi destruído por algum animal ontem à noite. Então, o pessoal do comitê teria que ir para a escola mais cedo para recolher os canteiros, o que o deixa assustado. Sem outra opção, ele encerra a refeição e vai logo para a escola. Quando chega lá, percebe que realmente estava uma bagunça. Enquanto arruma, uma garota comenta que só entrou nesse clube porque pensou que seria uma moleza. Ela não sabe para onde mover as flores. É uma complicação mexer nessas raízes. Então seria melhor se não tocassem mais nisso. Kousaka pergunta se poderia fazer isso, e elas ficam gratas, dizendo que ele a salvou. Enquanto vão embora, uma delas pergunta se sempre teve um garoto daqueles no clube, e sua amiga explica que aquele é o Kousaka, dizendo que o clima do lugar até mudava. Porém, mais tarde, um aluno espirrou alguma em sua cara quando estava passando. E depois, na aula de educação doméstica, sua máquina de costura quebrou. Ele quase levou uma bolada na cara durante a educação física. Mas a verdade é que ele estava olhando para uma gata. Ayati se impressiona por ele nem se importar com a bola, enquanto Mac está feliz por ele não ter sido acertado. Durante o intervalo, Mickey comenta com graça que ele parecia estar em perigo o dia todo, cabisbaixo. Kousaka revela que seu signo estava em último na classificação de sorte hoje. Sasaki diz que aquele programa matinal geralmente acerta, mas Ayati acha uma besteira acreditar nessas coisas. Mas Sasaki insiste, apontando que Kousaka realmente estava sem sorte hoje. Além do que, seu item da sorte era um bolo de queijo, por isso ela comprou mesmo, que seja mais calórico. Mas Ayati percebe que ela só queria comer aquele bolo. Mickey tenta o animar e dizer que ele deveria tentar acender um incenso ou algo do tipo. Afinal, o último lugar da sorte geralmente recebe mais conselhos. Mas derrotado, Kousaka explica que disseram que não importa o que ele faça, ele não terá sorte hoje. Mickey não entende como uma leitura de sorte pode pressionar alguém tanto assim. Sasaki diz que uma leitura de sorte sem salvação não é uma leitura de verdade. Assim como um bolo de queijo sem cremosidade não é um bolo de queijo. Ayati percebe que ela está realmente desapontada com o bolo. Ele manda ela não comer isso antes da refeição, o ignorando. Sasaki comenta que talvez devesse ter pego o Pet Gate Show, o que faz Ayati questionar o que aconteceu com a história do item da sorte. Mickey comenta que sua mãe iria chegar tarde de novo, mas eles simplesmente ignoram isso, prestando atenção no bentô que ela trouxe. Mickey pergunta interessada como é o bentô que Kousaka trouxe. Mas é claro que ele por engano trouxe o de sua mãe. É quando alguém no interfone anuncia que Kousaka deveria ir para trás da escola. E Mickey pergunta se é algo relacionado ao que aconteceu mais cedo. Ele concorda que ficou bem ruim. Talvez ele não volte logo. Então podem comer sem ele. A cena corta, e Mickey não acredita que chamaram ele para ficar depois da escola também. Kousaka tenta a tranquilizar, dizendo que está acostumado a lidar com plantas, então é adequado para essa tarefa. Mickey pergunta se ele comeu direito, e Kousaka diz que tirou 10 minutos para comer. Mickey não parece satisfeita com isso. Ela pega algo na mochila e manda ele estender a mão, lhe dando 2 balas esperando que alivie um pouco. Em tom conspiratório, ela manda ele tomar cuidado para ninguém ver. Então ele não deve mastigar perto dos outros. Kousaka parece realmente maravilhado com isso. Ele diz que seria um desperdício comer isso, mas Mickey insiste que é para comer. Ela tinha certeza que ele diria isso. Já na saída da escola, Kousaka aponta para onde iria e se despede, mas Mickey pergunta o que ele teria que fazer agora. Ele explica que vai replantar as flores que estavam seguras e borrifar novamente o fertilizante nelas. Mickey pergunta se ela também pode fazer isso, o que faz Kousaka brilhar. Ela amarra a blusa na cintura e prende o cabelo, dizendo que iria ajudar, como ela não conhece isso muito bem. Ela pede que ele a instrua bem, o que faz Kousaka corar violentamente. Kousaka mal consegue raciocinar direito agora, mesmo que ele esteja em um dia de azar. Passar um tempo assim com quem você ama, com certeza fará seu dia mais feliz. Por isso, ele tem certeza que ganhou um dia maravilhoso. Mickey comenta que essa flor não parecia muito bem.
Então ele pede que ela regue ela e depois replante, e comenta que ela não precisa por tão fundo no solo. Miki comenta que dá pra ver na cara dele que ele gosta disso, e Kousaka concorda. Ele admite que também fazia isso em casa. Miki acha incrível que ele cuide tanto de plantas quanto de animais. Ele diz que é difícil porque são vidas, mas é divertido. Porém, ele parece tenso por um momento, e Miki pergunta preocupada o que aconteceu. Ele se agacha e diz em tom sério que a pergunta de agora: o que é mais importante? Cuidar de plantas ou da Miki? Kousaka não percebe que isso foi um crítico em Miki. Ele pergunta o que aconteceu, mas ela manda terminarem logo com as plantas. Outro dia, após a aula, Sasaki chama a animada para Miki vir fazer compras com ela. Ela achou um jogo que estava interessada e também quer passar na livraria. Mas Miki a corta, questionando do que ela está falando. As provas já vão começar semana que vem, o que quebra completamente Sasaki. Enquanto pegam os sapatos, Sasaki diz cabisbaixa que realmente odeia a semana de provas. O que Miki entende, Ayate confessa que tinha certeza que Sasaki iria repetir no ano passado. Ele declara que deveriam fazer um grupo de estudos como sempre, e Miki automaticamente puxa Kousaka junto. Ele pergunta se não tem problema, já que na verdade não é muito bom nos estudos. Sasaki declara com confiança que está tudo bem, mas isso irrita Ayate, já que é ela quem mais seria ajudada ali. Ayate pergunta se irão para a casa de Miki, mas ela acha que pode ser um pouco difícil, já que sua mãe está voltando cedo ultimamente. Mas Sasaki adora a mamãe Miki, nas palavras dela. Miki deixa claro que é ela quem não gosta disso, se lembrando que sua mãe sempre interrompia os estudos oferecendo chá e outras coisas. Miki pergunta se não é mais fácil irem para a casa de Kousaka, já que é mais perto. Ele diz animado que por ele tudo bem, irá perguntar aos pais quando chegar em casa. E Miki concorda. Já à noite, Kousaka comenta com a mãe que tem uma amiga que precisa de ajuda para as provas, mas ela nem deixa ele terminar de falar e já fica completamente emocionada por ele ter amigos agora. Em seu quarto, Kousaka conta o que aconteceu para Miki, e que sua mãe até disse, diga a todos virem para se divertir, logo após perguntar várias coisas sobre seus amigos. Então ele está com medo de trazer eles. Miki percebe que não tem outro jeito, então no dia seguinte eles vão para a casa de Miki enquanto Sasaki está muito animada. A mãe de Miki comenta com graça que eles estão cheios de energia. Ayate se desculpa por incomodá-la durante o período de provas. Ela diz que estava tudo bem e diz que a tia lhe dá as boas-vindas. Ela reclama que Miki não tenha avisado que eles viriam, e Ayate diz que já comprou as bebidas, então ela não precisa se preocupar. Ela agradece dizendo que ele é muito prestativo, enquanto Miki pensa que isso foi culpa dela mesma. Mas é claro que, mesmo assim, ela comprou uma caixa de rosquinhas no caminho para casa, o que não deixa Ayate surpreso. Sasaki parece muito feliz com a caixa enquanto ela dá boas-vindas a Kousaka envergonhado. Enquanto sobem as escadas, ela acena e diz que se precisarem de algo, é só chamar. Ayashi comenta para Miki que sua mãe é dura na queda. Ela diz que o chamou sem avisar ela, então pelo menos tinham que ouvir isso. Mas Kousaka está muito focado em finalmente estar no quarto de Miki. Enquanto tira a blusa, Ayate diz para começarem e pegarem o livro de matemática. Mas Sasaki o ignora perguntando qual rosquinha a Miki mais gosta. Ayate reclama que essa é a cara de quem vai dar um tempo nos estudos. Miki pergunta se Kousaka é bem em matemática e diz para ele se sentar. Ele fica envergonhado. E quando Miki pergunta em qual matéria ele não é bom, ele rapidamente responde japonês moderno. Ayate concorda com ele, enquanto Miki pergunta se não é ruim não saber isso. Sasaki o tranquiliza dizendo que é boa em letras. Ayashi diz que agora estudaram matemática, e eles começam a discutir, enquanto Miki manda começarem a estudar logo. Ayashi manda fazerem isso até ficarem com dor de cabeça. Instantaneamente, Sasaki reclama de dor. Miki diz que Kousaka pode perguntar se ele não entender algo. Porém, depois disso, eles realmente começam a levar os estudos a sério. Mas não muito tempo depois, Sasaki começa a ficar entediada. E Miki pergunta para Kousaka se ele terminou. Ayashi volta do banheiro e nota que Sasaki está no meio deles falando sobre interpretação de texto. Sasaki exclama que não aguenta mais e quer logo os donatos. Sasaki pega a caixa e diz que Kousaka também quer, e Miki percebe que ele está cedendo. Sasaki pergunta qual sabor ele quer e, envergonhado, Kousaka admite que quer o tradicional. Sasaki chama Kousaka de garotinho ganancioso por querer um com tanta massa e calorias. Ayashi nota que a personalidade dela mudou do nada, e Miki manda ela esperar um momento. Sasaki vai ficar com o de churrasco, e Ayashi manda ela não decidir isso sozinha. Miki percebe que o primeiro dia vai acabar como sempre, então oferece chá para Kousaka, que aceita alegremente.
Mais tarde, já estava escuro lá fora, e eles decidem ir embora logo. Enquanto se levantam, Miki diz que arrumaria tudo, então não havia problema. Ayachi manda que eles levem as coisas mais a sério a partir de amanhã, o que faz Sasaki reclamar, mas ele a lembra de que estava fazendo isso pro bem dela. Ela diz, rindo, que isso é a mesma coisa que um namorado obsessivo diria. Sasaki pergunta se ainda tem algum trem funcionando para Kousaka pegar. Bem nessa hora, ele percebe que esqueceu o celular na casa de Miki, então decide voltar para pegá-lo, agradecendo pelo dia de hoje. Sasaki também se despede alegremente, dizendo até amanhã. Kousaka para por um momento e também se despede alegremente. Ayashi questiona se Sasaki já tinha percebido que ele esqueceu algo, dizendo que esse tipo de coisa não funciona, mas ela responde que não sabe do que ele está falando. Ela pergunta quando ele vai parar de maltratar Kousaka. Ayashi nega que o odeie, mas admite que quando lembra que ele é namorado de Miki, por algum motivo não gosta disso. Sasaki ri, achando que eles combinam, mas entende o sentimento, já que Miki é uma amiga importante para eles. Por isso, diz que deveriam torcer pelos dois, algo com que Ayachi concorda a contragosto. Kousaka toca a campainha, e Miki fica surpresa ao vê-lo ali. Ela lhe entrega o celular e pergunta se ele não esqueceu mais nada. Depois, pergunta se ele se divertiu hoje, e Kousaka concorda animado. Miki fica feliz com isso e já começa a se despedir. Kousaka cora e diz até amanhã, o que faz Miki parar por um momento. Ela também cora levemente e responde até amanhã. A cena corta para depois das provas. Miki não parece muito satisfeita, mesmo tendo seguido a forma como Ayachi os ensinou. Mas ele diz que pelo menos ela acertou até a metade do conteúdo. Isso a deixa frustrada, embora fique feliz por ter acertado quase tudo em inglês. Kousaka fica admirado por ela ter ficado em primeiro lugar na sala. Ela pergunta como ele foi, e Kousaka mostra que, infelizmente, ficou na média em quase tudo. Ayachi diz que se ele aprendeu com Miki, deveria ter tirado uma nota maior que essa, e Kousaka concorda. Miki pergunta em qual posição ele ficou, e Ayachi responde que ele acabou em 12º lugar, sendo que da última vez tinha ficado em 9º, o que é muito decepcionante. Ele abre a porta da sala e pergunta como foram as notas de Sasaki, mas ela rapidamente aperta seus dedos e declara que quer comer um super parfait. Ela começa a puxá-lo, ordenando que vão para o restaurante familiar. Já no restaurante, Sasaki pega seu parfait sabor primavera com pudim e muitas frutas da estação. Sasaki fica animada, mas Ayashi não consegue acreditar nisso. Ela simplesmente tirou 9 em matemática. Sasaki desconversa e diz que o parfait vai derreter, mas Ayashi reclama que é um luxo enorme ela comer algo assim. Ele tira a sobremesa de suas mãos, questionando se ela não sente vergonha de pedir algo assim mesmo, depois de tirar uma pontuação tão baixa. Sasaki reclama que o direito ao parfait deveria ser igual para todos, independentemente de testes desastrosos. Miki pergunta por que ela quis ir a um restaurante familiar, e Sasaki admite que não queria ser exposta na escola com uma nota dessas. Sasaki se curva, pedindo ajuda para a recuperação, mas enquanto toma o sorvete dela, Ayachi diz que se depender dele, ela vai ficar o resto da vida em recuperação. Ela chora, dizendo que, se não tirar pelo menos 60 pontos, não poderá sair para namorar seu Yuzo. Irritado, Ayachi manda ela pedir para o namorado ensiná-la, mas ele tirou uma nota ainda menor, o que faz Ayachi chamar os dois de casal de estúpidos. Sasaki diz que Yuzo já estava vindo, mas Ayachi nunca concordou em ajudar os dois. Miki decide ir embora antes, o que faz Ayachi chamá-la de espertinha. Essa foi a primeira vez que alguém a chamou assim. Ela diz que Kousaka também tinha coisas para fazer, o que o deixa confuso, mas ela manda ele levantar logo. Miki se desculpa caso tenha atrapalhado. Ela só achou que seria estranho ele ficar lá sem ela. Kousaka admite que, nos últimos anos, seus únicos amigos foram as plantas e os animais. Só existia isso para ele. Miki não entende de onde veio aquilo e pergunta se ele vivia em um conto de fadas. Kousaka não sabe como responder. Então Miki pergunta se ele não gosta de estar com eles. Ele nega rapidamente, e Miki sente pena de Ayachi por causa disso. Miki diz que não é como se amigos precisassem ficar juntos o tempo todo. Eles também fazem coisas sozinhos e têm segredos. Não precisam pensar nisso agora. Podem pensar quando for necessário. Kousaka tenta dizer algo,
mas se distrai e acaba não vendo o sinal vermelho. Mickey o puxa, de repente, fazendo-o cair no chão. Ela pergunta se está tudo bem, e Kousaka fica ali embaixo, olhando para ela. Mickey estranha o silêncio dele e pergunta o que foi. Ainda no chão, Kousaka questiona por que ela era tão gentil assim. Ela fica surpresa e começa a se aproximar, perguntando se era assim que ele a via. Kousaka fecha os olhos, assustado, mas de repente os abre novamente, e Mickey reclama por ele ter feito aquilo. Kousaka se afasta, envergonhado, enquanto Mickey ri, dizendo que as reações dele são sempre as melhores. Mickey tenta chamar por Kousaka, mas assim que olha para ele, o garoto se esconde como se fosse um rato. Sasaki fica confusa e Mickey ri, confessando que o provocou demais ontem e que agora ele está assim. Ayashi se questiona sobre o que adianta ele esconder a cabeça e deixar o corpo para fora. Sasaki se despede, pois parece que uma reunião de todas as classes iria começar. 2 grupos se tornariam parte da equipe vermelha naquele ano. Os alunos do terceiro ano fariam parte da torcida, e ele tinha confiança de que não perderiam para nenhum grupo. Visando monopolizar o topo do evento, eles dariam o seu melhor durante o festival esportivo. Kousaka acha que isso é pressão demais. Ayashi comenta que quando chegar o verão, os alunos do terceiro ano entrarão no modo de exames. Então todo ano o pessoal fica entusiasmado com o festival. Porém, Kousaka realmente não se dá bem com esportes. É então que alguém chama por Mickey. Era uma bela garota chamada Sakazaki, uma líder de torcida. Ela diz que estudaram na mesma escola e pergunta se Mickey se lembra dela. Sakazaki está muito feliz por fazer parte da mesma equipe que Mickey. Mickey parece encantada pela garota e diz com confiança que é claro que se lembra dela, o que deixa Sakazaki feliz. Ela comenta que a dança de Mickey no ano passado foi incrível, é empolgante tê-la como companheira, então ela quer que Mickey entre para a torcida. Kousaka se pergunta o que aconteceu com Mickey, mas Ayashi o tranquiliza com um sorriso no rosto. Ela apenas estava surpresa. Mickey está encantada com o quanto aquela garota é linda. Ela já a conhecia desde o fundamental, mas depois de entrar no ensino médio e ver Sakazaki-senpai pessoalmente, isso parecia loucura. Ayashi fica feliz por Mickey. Kousaka pergunta, surpreso, se Mickey sabia dançar. Ela admite que apenas gosta dos movimentos que vê nos MVs, e então os imita. Isso o deixa confuso, e Ayashi explica que Mickey foi um dos destaques do ano passado. Mesmo que Ayashi queira ver sua dança, ele sabe que ela só vai dançar no festival esportivo. Mickey concorda que isso é óbvio, afinal, é embaraçoso. O professor chama a atenção deles e manda que vistam a roupa de ginástica e vão logo para o ginásio. Ayashi reclama da pressa do professor. Mickey termina a corrida em 6 segundos e 9 milésimos, e as garotas perguntam se ela já não é a mais rápida da sala. Ayashi e Kousaka estão vendo quais eventos haverá, como por exemplo a competição de comer pão, quando Ayashi percebe que perderam a corrida de 50 metros de Mickey. Todos querem que ela entre para a equipe dos 50 metros, mas alguns acham que o revezamento deveria ser a prioridade. Kousaka fica surpreso ao descobrir que Mickey vai participar de tantas competições. Ele mesmo só participará da competição de comer pão. Mickey diz, relaxada, que no ano passado também foi assim. Ela confessa que queria reduzir um pouco sua participação, mas seus nervos motores estão em ótimo estado, então precisa cooperar para criar boas memórias para o pessoal do terceiro ano. Kousaka se lembra de que ela ainda participará das líderes de torcida. Ele pergunta se os treinos serão depois da escola e se Mickey também fará parte disso. Mickey concorda, percebendo que não poderiam ir para casa juntos, mas comenta que poderiam conversar pelo telefone depois. Porém, Kousaka pede apenas que ela não se force tanto. Mickey percebe que ele está sendo muito gentil, como sempre. Ela tenta dizer algo, mas acaba desistindo. Ela cobre o rosto enquanto cora. Mickey realmente não sabe como reagir a esse lado espontaneamente carinhoso dele. Mickey se pergunta como conseguirá dar o seu melhor sem se esforçar demais, e Kousaka pede que ela tente. Ele também fará o seu melhor na competição de comer pão. Kousaka pede para que Mickey não se esforce demais no treino do dia seguinte. Ela se desculpa por não ter visto a mensagem antes, pois assim que chegou em casa, acabou dormindo. Parece que Mickey enviou essas mensagens às 4 da manhã.
Depois disso, Miki mandou mais 2 mensagens percebendo que ele viu, mas não respondeu. Ela pergunta se ele já acordou. Kousaka pensa que acabou vendo por acaso mais cedo. Enquanto desce as escadas, ele se pergunta se não está sendo muito difícil para Miki. Ele queria poder fazer algo para ajudar. É quando seu pai pergunta se não é muito cedo para ele estar acordado. Kousaka fica surpreso e diz que queria pedir um favor, o que deixa seu pai surpreso. A cena corta para o dia do festival. A torcida diz que será uma vitória absoluta do time vermelho. Kousaka percebe que o pessoal do terceiro ano realmente está animado. Ayachi se pergunta se eles serão assim no próximo ano. Quando o festival terminar, só restará o vestibular. Então eles precisam se divertir agora. O comentarista diz que a primeira competição vai começar, o que faz Ayachi e Kousaka olharem com atenção. Eles veem Miki correndo e pulando por cima da barra. Eles realmente ficam impressionados com isso. Sasaki se aproxima, dizendo que veio brincar, mas fica impressionada ao ver Kousaka e Ayachi se dando bem enquanto tiravam fotos de Miki. Miki faz um toque em Sasaki, e ela fica feliz por Miki ter ficado em primeiro lugar, como esperado. Kousaka se aproxima para parabenizá-la, mas Miki o corta, animada, perguntando se ele a viu saltar. Mas aquilo foi demais para ele. A tensão de ficar perto dela era maior do que o normal. Miki fica envergonhada ao perceber que se empolgou demais. Ela desvia o olhar e diz que pulou mais alto do que imaginou, mas Kousaka diz que ela foi incrível, que parecia até que ela ia voar até o céu. Miki acha graça desse vocabulário de jardim de infância, mas Kousaka não para e diz que a Miki de agora a pouco estava super fofa. Ela pede para ele parar de dizer essas coisas. Ela sabe que não é de propósito, e é justamente por isso que fica sem jeito. É quando Ayachi se aproxima, revoltado, percebendo que eles simplesmente ignoraram sua partida. Sasaki dá os parabéns a ele por ter ficado em segundo lugar na corrida dos 50 metros. A cena corta para Miki e Sasaki competindo no revezamento, e depois para Kousaka na competição de comer pão, ou seja, lá o que foi aquilo. A cena corta para a mãe de Kousaka. Ela se pergunta onde seu marido foi parar. Ela fica tensa, porque eventos escolares sempre são muito lotados. É quando, por coincidência, ela encontra a mãe de Miki, que pergunta se por acaso ela está procurando o marido. Ela admite que sim, mas não consegue entrar em contato com ele. Então, a mãe de Miki oferece que elas se sentem juntas até que ele apareça, o que a deixa nervosa. Eles estão assistindo ao vídeo da apresentação de Miki Ayashi. Nem sabe o que dizer. No ano passado foi breakdance, mas este ano também foi muito bom. A apresentação dela foi tão boa que os senpais do time de Sasaki estavam até chorando. Porém, deixando isso de lado, Ayachi grita ao acordar Kousaka, mandando-o não dormir em seu ombro. Ele chama por Miki, mas, ao perceber que ela não está ali, decide voltar a dormir, o que faz Ayachi gritar novamente. Ayashi manda ele levantar logo. Sasaki ri, dizendo que eles realmente são bons amigos, mas Kousaka questiona em que parte daquela situação eles pareciam bons amigos. Sasaki comenta que Miki finalmente seria liberada para encontros pós-escola, o que faz Kousaka acordar na hora. Ele também comenta que Miki está atrasada. Talvez tenha sido pega pelos senpais no caminho, enquanto pensa que lidar com Kousaka é como cuidar de um cão. Ayashi manda mensagem para Miki pedindo que ela vá encontrá-los logo, enquanto Sasaki comenta que seu Yuzu também estava livre, então Ayashi manda ele ir logo embora com ela. Ayashi pergunta onde estão as coisas de Kousaka. Quando ele explica que as deixou na sala, Ayashi questiona se ele realmente quer ir para casa. Kousaka vai sonolento até a sala e Ayashi manda ele não dormir enquanto anda. Enquanto guarda suas coisas, Kousaka não consegue deixar de lembrar da dança de Miki. Aquilo realmente o deixa inquieto, mas nem ele mesmo consegue entender o que está sentindo. Kousaka boceja, pensando que talvez esteja apenas com muito sono por ter acordado cedo. Porém, nesse momento, ele ouve os senpais passando. Eles estão convidando Miki para uma festa pós-festival. Eles dizem que a parte dos alunos do segundo ano seria paga pelo belo líder deles, mas ele se nega a fazer isso. Miki tira o celular da bolsa, avisando que primeiro pediria permissão para sua mãe. A senpai concorda, avisando que o ponto de encontro seria em frente à estação, às 17h50, antes de se despedir.
É quando, de repente, Kousaka puxa Miki para dentro da sala, assustando-a. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, e ele se desculpa por estar sendo inconveniente, mas diz que fará isso mesmo assim. Segurando a mão dela, ele diz que queria ir embora juntos para casa naquele dia. Só os dois. Miki fica nervosa com essa aproximação repentina. Ela cora e vira o rosto, sem conseguir responder direito. Então pergunta se ele ouviu sobre a festa de encerramento. Conforme ele se aproxima ainda mais, ela pergunta envergonhada se ele não está perto demais do que o normal. Seu coração começa a bater mais rápido quando, de repente, Kousaka prende contra a parede. Essa é a famosa tática de prender alguém contra a parede. Um cabedão, porém usando a cabeça em vez do braço. É então que Miki percebe que ele acabou pegando no sono. Envergonhada, ela comenta que ele é inesperadamente pesado. Na entrada da escola, a senpai se pergunta onde Miki está, até ver no celular uma mensagem dela se desculpando. Miki explica que foi chamada de repente por sua mãe, e por isso não poderá ir à festa de encerramento. Depois, ela envia as fotos que tirou. Todos acham uma pena ela não poder ir, e vemos que o coitado do Ayashi ainda está esperando Kousaka voltar. Miki manda uma mensagem para ele, dizendo que pode ir na frente. Sentada no chão, ela se pergunta o que fará agora. Miki fica indecisa por um momento, mas acaba cedendo e diz que tanto faz, apoiando a cabeça no ombro de Kousaka. Mais tarde, Kousaka está extremamente envergonhado. Ele se desculpa pelo que fez e, mesmo com Miki tentando tranquilizá-lo, não consegue acreditar que acabou dormindo e a levou junto com ele. Então, se assusta ao perceber que já está escuro lá fora. Miki comenta que deve ter sido uma bela soneca. Kousaka diz que ela poderia tê-lo acordado, mas Miki responde que ele parecia estar dormindo tão bem que ela não achou necessário. Ele tenta explicar que normalmente nunca dorme por tanto tempo assim, o que faz Miki rir. Corando levemente, ela estende a mão e pergunta se aquele era o tão aguardado encontro pós-escola. Isso faz Kousaka segurar sua mão com força. Miki pergunta se não seria muito chato simplesmente ir direto para casa, mas Kousaka está nervoso demais por estar tão perto dela. Miki não entende, já que há pouco ele estava muito mais próximo do que agora. Então, ela pergunta se ele quer ir comer lamen. E Kousaka responde rapidamente que quer algo diferente do super picante, fazendo Miki rir da resposta imediata. Quero deixar um salve aos membros do canal, @cauantenório64, @lucasbernardo9030, @fuxian589, @code42, emoji Messi Sigma 2.0, leonardomoreno8184, Gabriel Alves JP5K, OtakuCFD00. Muito obrigado pelo apoio. E se você quer ajudar o canal, mas não pode virar membro, deixa o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.